Gente, eu decidi publicar um segundo vídeo para vocês aqui sobre o México. E esse segundo vídeo, que eu vou publicar amanhã, eu vou falar um pouco da história do país. O país, ele é um país muito lindo e é um país onde que geralmente as belezas natural do México reflete bem a situação. Bom, muita gente vai procurar a cidade do México, ou Acapulco, que eu acabei de falar para vocês aqui, como destino turístico. Por quê? Realmente são uma cidade muito bonita. Acapulco é o litoral do México. E olha, apesar de tudo, o México ele tem uma história muito interessante. As civilizações antigas do México, entre os astecas e os maias. Olha, gente, sobre o México, para mim ter uma noção para vocês aqui, dar uma noção, eu, na verdade, faz anos que eu acompanho um pouco sobre o México. Por que eu acompanho? Porque existem informações que podem ser essencial para o canal. Então, há informações essenciais para o canal. Eu já li uma revista inteira sobre o México. Então, é um país muito lindo, mas é claro, como todo país tem as suas dificuldades. Tem, vamos supor, que eu acabei de comentar no vídeo anterior, terremoto, tem furacão, tem bastante situações que acontecem no México, algumas até desagradáveis. Mas olha, eu aqui nesse vídeo aqui eu vou colocar um pouco da história do México. Todo o país geralmente ele tem um meio de sobrevivência e o México é um grande exportador. Ele exporta bastante programa de televisão. Por exemplo, aquela minissérie O Chaves. O Chaves é mexicano, bem também como algumas novelas que eu vou citar para vocês aqui, que eu também assisti. Há uns anos atrás, em 2002, foi lançada uma novela chamada Cúmplices de um Resgate. E eu também assisti uma novela chamada A Madrasta, que é tudo produzida no México. Então, ou seja, o México ele vende as suas produções para outros países, inclusive para o Brasil. Essa novela chamada Cúmplices de um Resgate foi produzida pela Televisa e é uma televisão importante do México. Tanto é, gente, que quando eu falei sobre Acapulco, do México, teve uma das minisséries, uma das cenas gravada do Chaves, foi gravada em Acapulco, no hotel que foi atingido por esse furacão agora, no dia 25 de outubro de 2023. Olha, gente, o legal do México. Eu não cheguei a ler muita coisa do México, mas uma noção eu tive quando eu vi as informações de Acapulco. E eu decidi produzir os vídeos segundo o que eu vi lá. Mas olha, gente, o México por si só, eu vi algumas cenas do México. A cidade é muito importante para parte do Caribe, porque o México ela é parte de uma cidade no Caribe, um país do Caribe, não é cidade, país do Caribe. E olha, o legal do México é que vocês podem acompanhar um pouco do histórico, talvez até aqui no meu canal, se bem que eu não fiz um especial sobre o México mesmo, porque uma hora dessa eu vou ter que ler, vou ter que produzir um especial do México. Aí é legal para vocês. Mas, diante da situação, eu decidi produzir um especial para vocês, porque, segundo as imagens que eu vi em Acapulco. Mas olha, até então
o México ele exporta esses programas de televisão que eu falei para vocês. E olha, também, além de exportar, ele ganha também com a visita de muita gente. Mas, como eu falei sobre a situação no México, geralmente algumas situações acontecem de muita imigração. Ou seja, o país tem um problema muito sério com imigrantes, porque há um muro que divide o México aos Estados Unidos e alguns imigrantes, de vez em quando, de outros países também, de parte do Caribe, eles pulam esse muro para chegar aos Estados Unidos. E muitos mexicanos, detalhe ou não, eles também pulam o muro para chegar aos Estados Unidos. Então, quando isso veio acontecer geralmente, de alguns mexicanos pular o muro, claro, gente, é ilegal, porque está invadindo um espaço de outro país. Mas, geralmente, os mexicanos que fazem isso, alguns de muitos acabam aceitos nos Estados Unidos. E muitos acabam sendo deportados. Mas, em questão disso, o país é muito lindo. O país é uma maravilha, praticamente, natural do mundo. E olha, digamos aqui no canal aqui, que se eu falo do México, é claro que eu sou brasileiro. Eu nunca fui para o México. Mas, pela beleza natural que há no México, porque as que eu sei, eu vejo, e eu, de uma parte, quando eu falei sobre conteúdos que o México produz, filmes, o México produz muito filme, principalmente, não vou entrar muito em detalhe no canal aqui, porque acho que não é um assunto que eu devo entrar, mas principalmente sobre cartel de drogas, traficantes. E, gente, novelas. As novelas, elas retratam talvez até um pouco da questão do drama, porque os mexicanos, geralmente, eles têm uma questão que envolve muito forte a dramaticidade, que no Brasil, geralmente, quando vai se produzir, não tem. Aí, gente, eis a questão. O país é mais conhecido como um país que envolve dramas. Eu não sei se os mexicanos, talvez até as pessoas que não digo, mas que gravam esses personagens geralmente, eu acho que a inspiração deles é vindo alguma coisa e é histórico do México também, que serve muito nessas histórias também, geralmente. Aí o que acontece? O que acontece geralmente é que os mexicanos eles fazem muitas superproduções. As superproduções mexicanas, e eu falei do México, falei do Chaves, mas o personagem principal do Chaves, o Roberto Bolanhos, morto em 2014, que fazia o Chaves, ele também fez o Chapolin Colorado. Então eu tô dando umas informações aqui sobre o México e suas adversidades. Apesar que tem problema de imigração, terremoto e furacão, porque eu comentei com vocês aqui que o México é corredor de furacão, mas o México, em questão da diversidade, é um país muito bom de se viver. Bom, gente, foi. Até amanhã.